Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa tarde de quinta-feira. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que volte a valer o decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Porém, suspendeu o trecho que tributava as chamadas operações de risco sacado. A decisão ainda vai ao plenário do STF, que está em recesso. Moraes tomou a decisão após a audiência de conciliação entre governo e Congresso não chegar a acordo. Nenhuma das partes cedeu na reunião e, por isso, o ministro teve de agir para solucionar o impasse. O governo editou norma que amplia as alíquotas de IOF e as possibilidades de cobrança deste imposto para determinadas entidades. Ela foi derrubada pelo Congresso na sequência. O caso foi para o Supremo decidir. Moraes decidiu deixar o risco sacado de fora. O termo se refere a um tipo de operação em que os bancos antecipam valores à vista para varejistas que venderam a prazo. A operação antes não pagava o imposto. Passou a pagar uma alíquota de 3,95% com o decreto do governo sobre o imposto em maio. A expectativa de arrecadação com a cobrança era de 8 bilhões de reais, mas agora fica isenta. Para Moraes, não há previsão legal para se equiparar o risco sacado a operações de crédito. Por isso, essa nova forma de tributação não poderia ser criada como quis o governo. Alexandre de Moraes ainda considerou que não houve desvio de finalidade no decreto do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou justa a medida, feita com base na Constituição, e falou que mostra um aperfeiçoamento da relação entre os poderes. Nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade, colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele. A justiça é para isso mesmo, né, para sopesar os argumentos. E na calada da noite, após pressão da bancada ruralista, o Congresso Nacional aprovou a mudança no licenciamento ambiental. Ambientalistas dizem que o texto do chamado PL da devastação pode favorecer atividades que causam degradação e trazer riscos para comunidades tradicionais. O projeto vai à sanção do presidente Lula, que pode vetar alguns trechos. Vamos ver. O resultado da votação do projeto que enfraquece licenciamento ambiental e permite obras com alto risco de impacto, saiu às 3:20 da madrugada. A liderança do governo se opôs à proposta e foi derrotada. Essa é mais uma da série de vitórias, imposta por parlamentares representantes do agronegócio. A lista inclui, por exemplo, o marco temporal. O projeto, aprovado por 267 votos a favor e 116, incluiu 2 pontos polêmicos. O primeiro é a autorização da mineração nas novas regras de licenciamento, e o outro é uma emenda que pode acelerar a exploração de petróleo na margem equatorial. Em linhas gerais, a proposta cria um novo tipo de licença especial, que autoriza obras e empreendimentos de forma mais rápida, independente do impacto ambiental, dispensa a necessidade de licenciamento ambiental para ampliação de estradas, atividades de agricultura e pecuária, e também para sistemas e estações de tratamento de água e esgoto e barragens pequenas de irrigação. Além disso, renova de forma automática a licença ambiental, nacionaliza a autorização quase que automática para projetos de médio porte com potencial poluidor. A proposta ainda exclui a necessidade de aprovação por um órgão federal do corte de vegetação da Mata Atlântica, deixando a autorização somente nas mãos de estados e municípios. O texto também desconsidera as terras de comunidades tradicionais e valem para a análise do órgão competente apenas áreas protegidas indígenas homologadas e territórios quilombolas oficializados. Agora vamos às notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump disse que não planeja demitir o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Porém, ele não descarta essa possibilidade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não planeja demitir o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, mas não descarta essa possibilidade. Ele está fazendo um péssimo trabalho, mas não estou falando disso. Felizmente, podemos fazer uma mudança nos próximos 8 meses, mais ou menos, e escolheremos alguém que seja bom. Queremos taxas de juros mais baixas. Nosso país merece. Quando um repórter pergunta se Trump descarta completamente a ideia de demitir Jerome Powell, o presidente afirma: "Não descarto nada, mas acho altamente improvável." A mensagem contraditória de Trump, após meses de ataques crescentes a Powell, elevou os rendimentos dos títulos americanos, que superaram 5%. O presidente dos Estados Unidos acusa Powell de não usar adequadamente os fundos para reformar as agências do Banco Central americano em Washington, obras que já custaram 2,5 bilhões de dólares, segundo o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca. Também critica o presidente do BC americano há vários meses por resistir à redução das taxas básicas de juros. Na terça-feira, Trump pediu que o Banco Central reduzisse as taxas de juros em 3 pontos percentuais. Atualmente, as taxas de juros americanas estão entre 4,25% e 4,50%. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais.